A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 6, parte 02, dia 6 de agosto de 2025. Uma vez que as leis da natureza estão sob a administração direta de seu próprio legislador, então ele não apenas pode moderar essas leis a seu próprio prazer, mas é razoável concluir que ele tornará essas modificações palpáveis e visíveis para suas criaturas quando ele pretende exercer alguma influência em comum sobre elas. Os milagres só poderiam ser incríveis se fossem contrários às perfeições conhecidas de Deus ou contradiziam alguma revelação anterior de sua vontade. Depois de nossas pesquisas mais profundas sobre as primeiras causas, descanse satisfeito em resolver tudo no poder de Deus. No entanto, embora não possamos compreender a mais comum dessas aparências, ela não nos impressiona, porque são comuns, porque acontecem de acordo com um curso determinado e são vistos todos os dias. Se eles estivessem fora do curso comum da natureza, embora em si mesmos não fossem mais difíceis de compreender, ainda pareceriam mais maravilhosos para nós e mais imediatamente a obra de Deus, do que temos que acreditar nas ocorrências mais comuns da providência que passaram antes de nosso tempo. Porque as mesmas ocorrências podem nunca mais acontecer durante nossas vidas. O curso normal da natureza prova ser e a providência de Deus. Esses atos extraordinários de poder provam a comissão divina daquela pessoa que os executa. Finalmente, os milagres não são apenas possíveis e críveis, mas, como indicado em um parágrafo anterior, em certas circunstâncias são necessários. Se houvesse uma restauração daquela comunhão com Deus que os homens haviam cortado e perdido por sua deserção, obviamente deveria ser por meios sobrenaturais. A revelação divina, sendo de natureza extraordinária, requer provas extraordinárias para certificá-la, uma vez que não era para ser uma revelação feita separadamente a cada indivíduo, transmitida somente de forma a remover todas as dúvidas, mas sim uma revelação comunicada a alguns e depois publicada ao mundo. Segue-se que os milagres foram chamados para confirmar o testemunho dos mensageiros de Deus, para convencer os outros que eles estavam falando por autoridade superior à sua e, portanto, a necessidade de milagres era proporcional à necessidade de uma revelação. Um milagre é uma obra sobrenatural. É algo que não poderia ser produzido pelas leis da natureza e, portanto, é um desvio de suas operações normais. Um milagre é uma obra divina extraordinária, onde se produz um efeito contrário ao curso comum da natureza. Deus teve o prazer de realizar tais prodígios para testemunhar sua aprovação daqueles que agiram como seus porta-vozes, para transmitir suas mensagens. Os milagres que eles realizaram foram suas cartas patentes. Tudo o que Deus confirmou por milagres é ratificado solenemente e com autoridade. Os milagres operados por Moisés e Elias e pelos apóstolos do Novo Testamento estavam manifestamente além dos poderes de qualquer criatura produzir e, portanto, atestaram a origem divina de suas mensagens. Obviamente, mentiras, mas apenas para testemunhar a verdade de uma revelação divina. Vê Marcos 16:20, Hebreus 2:4. Embora os milagres fossem prováveis, é necessário para autenticar aos homens uma revelação de Deus. Ainda assim, não se poderia razoavelmente esperar que tais sinais ou marcas sensatas de interposição divinas fossem renovados em todas as épocas ou para cada indivíduo no mundo.
pois isso seria completamente subverter a ordem regular das coisas que o Criador estabeleceu. Tampouco havia necessidade de uma contínua repetição de milagres. Uma vez que o cristianismo foi estabelecido no mundo, essas intervenções extraordinárias de Deus cessaram. Era apropriado que o fizesse, pois Deus não faz nada desnecessariamente. Os judeus, cada vez que ouvia a lei lida para eles, não esperavam uma repetição dos acontecimentos sobrenaturais do Sinai. Esses eram uma confirmação solene dos 10 mandamentos, que deveria servir por todas as gerações. Da mesma forma, a doutrina cristã é a mesma agora como era no primeiro século, e permanecerá inalterada até o fim do mundo. Temos um registro seguro e autêntico dela na Bíblia. Milagres, como quaisquer outros fatos, podem ser certificados por testemunhos confiáveis e por meio do testemunho que obtemos de longe a maior parte de nosso conhecimento. E a confiabilidade de tal testemunho pode ser tão conclusivo quanto o sentido ou a demonstração matemática. A evidência é necessária para estabelecer o fato da revelação, embora a revelação existisse antes que uma linha da Escritura fosse escrita. Aqueles a quem a revelação não foi feita pessoalmente são obrigados a acreditar no testemunho daqueles que a receberam da boca de Deus. E é tão irracional e ilógica não dar crédito a essas testemunhas quanto seria recusar a confiabilidade do Atlas. Eu também poderia me recusar a acreditar que existe um país como a Nova Zelândia, porque nunca ouvi pessoalmente ou falei pessoalmente com aqueles que viveram lá. Como rejeitar a Bíblia como uma revelação divina, porque eu não testemunhei pessoalmente os milagres que Deus operou para testar seus escritores originais? Nem tive conversas pessoais com eles? E somente pela evidência de testemunho de seus contemporâneos e depois através de historiadores que sabemos que homens como Alexandre e Napoleão já existiram. Com base no mesmo testemunho histórico, mas fornecido a nós em medida muito mais extensa e, além disso, relacionado com uma variedade de outros tipos de evidência, temos a certeza do fato de que Jesus Cristo apareceu no mundo e que ele nasceu e viveu e morreu no país da Judeia. Isso é atestado por historiadores contemporâneos, e nenhum homem familiarizado com a história pode ser tão absurdo a ponto de admitir a realidade da existência de Júlio César e ao mesmo tempo negar a de Jesus. Isto é admitido pelos maiores inimigos do cristianismo, e também é reconhecido por todos que a religião cristã, que é professada nestes dias, teve origem em Jesus Cristo e na época em que ele viveu. Amém. Tem continuação. Glória ao Santo Deus de Israel. Amém e amém.